da turma desse egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Doutora Camila, alguma informação? Já foi a semana passada, eu fiz antecipadamente, por isso que a colinha não estava comigo. Porque dia 30, o aniversário da doutora Lucilde, já tá constou bom. de ata. Então tá bom. Submeto aos eminentes pares a aprovação da ata da sessão anterior. Não havendo objeção, está aprovada. Algum processo a ser retirado de pauta? Sim, presidente. Eu tenho um que, inclusive, está na sustentação oral. Ela pode falar. Então, eu passo a palavra para a eminente secretária para comunicar os processos que serão retirados de pauta. Será retirado de pauta o processo número 20, da pauta da relatora desembargadora Camila. Está na sustentação oral. Processo RO 10.978-88-2017. Está presente doutora Alice Baeta Leite. Esse processo será novamente publicado, né, em outra pauta, oportunamente. Faremos agora o pregão dos processos que estão inscritos para sustentação oral à distância. A primeira sustentação é Uberlândia, sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Processo número 14, sumaríssimo 10.521.02/2019. Está presente no foro de Uberlândia, doutora Átila. Ausente. Ausente? Átila Rodrigues, pelo Instituto Politécnico. Há divergência? Não, presidente, que eu vi se não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Número 19, também em Uberlândia, AP 10.864, 35/2015. Inscrita a doutora Vanessa Lemos Rebelo. Está presente pelos reclamados agravados. Número 19, AP 10.864. Como vota a doutora Camila? Presidente, isso é matéria recorrente, lá das varas de Uberlândia. Conheço o agravo de petição interposto por Johnny Rogers Gonçalves Oliveira. No mérito, dou provimento ao apelo para 1. Afastar a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e, determinando o regular processamento da execução, encaminhar os autos ao primeiro grau para julgamento da impugnação à sentença de liquidação apresentada à parte exequente, conforme se entender direito. 2. Determinar a imediata liberação dos valores remanescentes da execução definitiva através de alvará a ser expedido pela doutora Secretaria desta turma. Custos no importe de R$ 44,26 pelos executados. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo. Bom, boa tarde a todos. Em nome do presidente da sessão, cumprimento todos os presentes. O presente caso trata de uma execução em que foi declarada a inexigibilidade do título executivo. E no caso dos autos, o que deve ser analisado aqui é quando ocorreu o trânsito em julgado da decisão. E no processo em questão, o trânsito em julgado ocorreu em março de 2019, após, portanto, a decisão do STF, na DPF concernente à terceirização. E considerando isso e decisões de outras turmas, a inexigibilidade ela deve ser mantida, já que não havia, no caso, coisa julgada, o processo estava no TST para análise de recurso de revista e agravo de instrumento, motivo pelos quais requer seja mantida a inexigibilidade e extinção do feito. Nada mais, muito obrigada. Doutora Camila. Como eu disse, é matéria recorrente, a turma tem decidido dessa forma, presidente. Como vota doutor Danilo? Senhor presidente, a sustentação oral relata que o trânsito julgado ocorreu dia 11/2/2019. Eu peço vista, senhor presidente, para a próxima sessão, por favor. Então, concedo vistas ao eminente juiz convocado, doutor Danilo.
Ficando adiado para a próxima sessão. Ok. Seguinte. Processo da sala de sessão, relator, desembargador Milton. Número 14 da pauta, AP 10.433, 16/2018. Está presente no foro de Uberlândia, Dr. Fernando Leles Júnior, pela reclamante. AP 10.433. Conheço o agravo de petição interposto pelo exequente no mérito do provimento parcial para determinado prosseguimento da execução provisória, como se entender de direito, ficando prejudicada a apreciação do agravo quanto às demais matérias abordadas por versarem sob cálculos homologados. E concedo a palavra ao eminente advogado, Dr. Fernando Suzia Leles Júnior. Excelência, eu vou aguardar eventual voto divergente. Há divergência? De acordo. De acordo. Então, proclamo o resultado. Uma boa tarde. Seguinte. Boa tarde. Na sala de sessão, juiz convocado Delane. Processo número 40, RO 12.216, 28/2015. Está presente Dr. William Carlos Lima, pela reclamante recorrente, 40, RO 12.216. Doze, 216, né? 12.216, doutor Como Delane. vota, doutor Delane? Senhor presidente, aqui estou conhecendo dos recursos, no mérito dando provimento parcial ao apelo da reclamada para excluir a condenação ao pagamento da PLR 2014, dando provimento parcial ao recurso da reclamante para determinar a aplicação do IPCA-E a partir de 25/3/2015 e da TR no período anterior, mantido o valor da condenação esse que compatível. Concedo a palavra ao eminente advogado, Dr. William Carlos da Silva Lima. Boa tarde, excelência. Boa tarde à mesa e demais presentes na pessoa do presidente da sessão. A presente ação, em consonância com o recurso proposto, ela cinge em regra em confronto à decisão que manteve a justa causa aplicada pela empresa reclamada. A recorrente ela foi demitida por justa causa em 11/11/2014. Em síntese, sobre o argumento de ter jogado uniformes supostamente novos no lixo. Ocorre que o fato foi uma medida comumente adotada pelas lojas da empresa e a empresa não pode mais, no caso em tela, a reclamante, perdão, ela verificou que as camisetas e os uniformes se tratavam de uniformes já utilizados, uniformes velhos e de campanhas passadas, razão pela qual, com a medida adotada comumente pela empresa e confirmada em audiência de instrução por todas as testemunhas, inclusive pela preposta da reclamada, o símbolo da loja era recortado e, posteriormente, os uniformes eram jogados no lixo. Então, a medida de corte de uniformes, reitero, que era uma medida, procedimento correto, procedimento indicado pela empresa e que ficava na mão da secretária, que era a função da recorrente, a autonomia e a análise desses uniformes, se eram utilizáveis ou não. Na oportunidade, a reclamante, verificando que os uniformes não eram mais utilizáveis, ela, juntamente com outra funcionária da loja, recortaram os símbolos e jogaram os uniformes fora. Alguns uniformes que eram aproveitados foram repassados para funcionários, o jaleco pro açougue foi entregue para o funcionário. Os demais uniformes foram recortados, o símbolo, e jogado fora. Com base nesse fundamento apenas e tão somente, a empresa aplicou a justa causa e alegando também descumprimento de ordem. Entretanto, não foi configurado que houve qualquer descumprimento de ordem, uma vez que o gerente da loja
na oportunidade estava na loja e em qualquer momento chegou na reclamante para poder coibir aquela atitude ou ao menos tentar, né, fazer com que ela não a praticasse, anuindo com o que foi realizado. A testemunha em audiência de instrução, Camila, ela esteve presente e auxiliou a reclamante nesse procedimento. E não houve qualquer sanção com relação a ela. O gerente também, que esteve presente na loja, não recebeu qualquer sanção. Ou seja, Excelência, o procedimento foi adotado de forma correta, foi o procedimento recomendado pela empresa e em nenhum momento foi ouvido ela para poder saber por que tinha sido, se realmente houve alguma infração ou não. Simplesmente foi aplicada a medida extrema, que é a justa causa. Discordando, portanto, dessa justa causa, a gente requer a modificação da sentença para que seja convertida em demissão sem justa causa e pague as verbas rescisórias. Doutor Leone? Presidente, aqui, data vênia do sustentado da tribuna, os fatos foram diferentes do que está sendo alegado. Eu vou até ler um trecho do voto aqui para esclarecer, tendo em vista que se trata de justa causa. A reclamante ela era responsável pelo pedido de recebimento, troca e distribuição dos uniformes aos demais funcionários. O gerente constatou que dentro do depósito tinham aproximadamente 60 a 70 jogos de uniformes novos para serem distribuídos aos colaboradores, sendo que o procedimento da reclamada era o recebimento dos produtos pela reclamante, o armazenamento dentro de armários junto à secretaria. Frente a essa situação, foi requerido pelo superior hierárquico da reclamante, por 2 vezes, que regularizasse a situação, organizasse os uniformes do depósito de modo a armazenar de forma adequada, conforme o procedimento acima mencionado. Na primeira solicitação, não existiu qualquer atitude da reclamante em organizar os uniformes, e ela os deixou totalmente desorganizados. O pedido de organização dos uniformes novos foi feito pela 2ª vez, e dessa vez, em uma crise de fúria e descontrole, segundo alegado pela reclamada, e, inclusive, visualizável por um vídeo que foi juntado, a senhora Luciana, então, retirou os uniformes do depósito, colocou dentro de um carrinho de supermercado, começou a cortá-los, tornando-os totalmente inutilizáveis pelos colaboradores da reclamada. E esse fato foi corroborado pelo depoimento das testemunhas. E tem um aqui, por exemplo, da senhora Vânia Maria de Freitas, que disse que a depoente, ao final, estava com a reclamante no momento do ocorrido, que a depoente, ao final do expediente, disse à reclamante que guardasse os uniformes, ao que essa pegou uma tesoura, chamou a funcionária Camila, retiraram os uniformes que estavam no carrinho e começou a cortar os uniformes. E a reclamante nada falou enquanto fazia corte de uniformes, porém tinha expressão de estresse, sentindo-se afrontada por ter antes pedido à depoente que os descartasse. Quer dizer, a situação complicada, ela parece que perdeu, teve um descontrole emocional, cometeu esse ato, realmente um ato grave, uma perda do patrimônio da empresa. Acho que é impossível sustentar um contrato de trabalho dessa forma depois de um ocorrido como esse. Então, eu estou mantendo a justa causa e a minha proposta de voto é nesse sentido, senhor presidente. Com voto, doutora Camila? Integralmente de acordo com o relatado, tanto no voto agora pelo eminente relator do processo, a justa causa está mais do que caracterizada. Com voto, doutor Danilo? De acordo, senhor. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Obrigado. Essa é a seguinte. Agora, também na sala de sessão, doutor Delane, processo de Passos.
processo número 4 da pauta, RO 10.060, 46/2019. Está presente no foro de passos Dr. Silvio dos Santos, pelo reclamante recorrente 4, RO 10.060. Com voto, doutor Delany. Pois não, senhor presidente, aqui a conclusão é extensa, né? Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso das reclamadas por deserção suscitada pelo reclamante em contra-razões. Conhecendo dos recursos interpostos, a menos da matéria horas in itinere, adicional e reflexo do recurso do reclamante por desistência, que ora se homologa. Estou rejeitando a preliminar de nulidade da respeitável sentença, violação do devido processo legal. No mérito, dando provimento parcial ao apelo do reclamante para, afastando a extinção sem resolução de mérito do pedido de condenação das reclamadas ao pagamento das parcelas rescisórias, acrescer a condenação ao pagamento da multa fundiária, dando provimento parcial ao recurso das reclamadas para determinar que somente se os créditos recebidos nestes autos pelo autor não forem suficientes para arcar com as despesas de honorários, a quantia remanescente deverá ficar sob condição suspensiva. Excluir a condenação ao pagamento de diferenças de horas in itinere nos períodos de 1/5/2014 a 30/4/2015 e de 1/5/2016 a 30/4/2017 e a partir de 1/5/2018. Determinar a aplicação da TR no período anterior a 25/3/2015, mantido o IPCA-E para o período subsequente. Fixar que as parcelas devidas pelas reclamadas a título de FGTS deverão ser depositadas na conta vinculada do trabalhador, o qual, munido do TRCT, da CTPS e da respectiva chave de conectividade, poderá sacar o saldo correspondente. Declarar a validade dos registros de jornada que deverão ser utilizados para apuração das horas extras e fixar que no período de 6/11/2017 até o fim do contrato de trabalho é devido apenas o adicional de horas extras, legal ou convencional, conforme vigência das normas coletivas válidas juntadas, para aquelas elaboradas após a 8ª hora diária ou 44ª semanal, mantidos os demais parâmetros de apuração, à exceção do divisor. Limitar a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade aos períodos de entre-safra, consoante média a ser encontrada pelas datas informadas pelo reclamante na inicial e pela reclamada na contestação, rejeitando o pedido formulado em contra-razões pelo reclamante de aplicação de multa por litigância de má-fé às reclamadas. Finalmente, reduzindo o valor da condenação para R$ 80.000, com custas reajustadas para R$ 1.600, podendo as reclamadas requisitarem o processo recolhido após o trânsito em julgado dessa decisão nos termos da Instrução Normativa número 20, de 7/11/2002, do Código TST. Concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Silvio Alves dos Santos. Senhor presidente, boa tarde. E cumprimento na pessoa de Vossa Excelência os demais componentes da turma. Excelência, uma questão me tirou a atenção no voto do nobre relator. Eu indagaria Vossa Excelência. O nobre relator, ele considerou válidos cartões de pontos? Voltando aqui. Sim, considerei. Tenho a palavra, então, presidente. Só para esclarecer, Vossa Senhoria, declarar a validade dos registros de jornada que deverão ser utilizados para apuração das horas extras e fixar no período de 6/11/2017 até o fim do contrato de trabalho é devido apenas o adicional de horas extras legal ou convencional conforme vigência das normas coletivas válidas juntadas. O senhor pode prosseguir na sustentação. Sim. Divirjo desse ponto do nobre relator, haja vista que, durante a instrução processual, restou cabalmente provado que as reclamadas valiam de apontadores e que o reclamante não participava da formação dos seus espelhos de ponto, conforme até a confissão nos autos
do próprio preposto das reclamadas. Então, eu vejo no caso que é aplicável a súmula 338 do TST, vez que o reclamante em momento algum participava dos seus pontos e ficava nas mãos das reclamadas, o que é uma alta lesão de direito. No mesmo caminho da questão do sobrelabor, eu chamo a atenção de Vossas Excelências que o reclamante jamais teve intervalo intra-jornada e os próprios cartões de ponto antes de junho de 2016 mencionam que não tinha nenhuma anotação. Aí nós ficamos diante de uma encruzilhada. Esses pontos são válidos? Como que antes de 2016 nem apontamento dos intervalos intra-jornada tem? Falamos durante o nosso recurso da aplicação do princípio da experiência, onde nós vamos notar que como um caminhoneiro em plena safra vai ficar 2 horas parado, não tem-se prova disso e não tem também prova de qualquer fiscalização. Nesse sentido, nós pedimos o acertamento do julgado para considerar a jornada declinada na exordial, tanto quanto início, término e intervalo intra-jornada. Nossa suscitação é pouca, mas gostaríamos de mais uma vez chamar a atenção desse uso indevido de depoimento pessoal de outros reclamantes nos processos contra as reclamadas. Entendemos que o juízo não pode atuar sem qualquer regramento no uso de depoimento pessoais de reclamantes em processos que não são deles. Neste aspecto, eu também discordo de Sua Excelência, o relator, e peço que os demais componentes vejam essa questão. O juízo usou de ofício depoimento pessoal de uma reclamante como prova das reclamadas neste processo, o que, no meu ponto de vista, achicalha o princípio da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Até porque o artigo 370 do CPC, ao meu ver, ele não é tão amplo como foi aplicado neste processo. Assim manifesto, Excelência, e peço que o recurso do reclamante seja totalmente provido e desprovido totalmente o das reclamadas. Doutor Delane? Sim, senhor presidente, aqui em relação à questão das horas extras, dos cartões de ponto, é uma jornada que tem vários turnos, houve durante o período contratual modificação do horário de trabalho, e o que se verificou é que os cartões de ponto, eles conferem com as jornadas as jornadas de trabalho, inclusive aquelas que foram objeto de prova testemunhal. Então, eu não vi qualquer irregularidade, foi juntada a documentação e o reclamante não se desincumbiu de seu ônus demonstrar que aqueles documentos eram inválidos ou incorretos. Então, eu estou mantendo esse entendimento. No tocante à questão da nulidade do traslado do depoimento, o que aconteceu foi que o meritíssimo juiz determinou de ofício que viesse aos autos um depoimento do reclamante, outro processo. Na realidade, o que eu verifiquei é que, embora ele tenha o juiz tenha amplo poder de produzir a prova, realmente essa prova produzida, esse depoimento,
ele não acrescentou nada aos autos, então eu não estou me valendo dele para tecer qualquer consideração e decidir qualquer ponto aqui. Porém, estou mantendo, tendo em vista que não vejo nulidade no ato do meritíssimo juiz, mas não estou considerando esse depoimento para fins da minha decisão. E, no mais, mantenho minha proposta de voto. Como vota a doutora Camila? Integralmente de acordo com o eminente relator. Como vota a doutor Danilo? Senhor presidente, inteiramente de acordo. Inclusive, eu tinha feito apenas uma observação com relação às horas em itinerário, mas já foi solucionado até pela homologação da desistência, e no recurso ordinário da reclamada, a questão era outra. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Uma boa tarde. Agradeço, excelência. Obrigado. Boa tarde. Seguinte. Terminaram as distâncias. Agora, retornando à sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Processo número 30, RO 11.754, 13/2014. Está presente a doutora Fabiana Zorzato, pelo reclamado recorrido. 30, RO 11.754. Como vota a doutora Camila? Conheço o recurso ordinário interposto por Suelen Cristina de Almeida Borges. No mérito, nego-lhe provimento. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Fabiana Moreira Zorzato. Boa tarde, excelentíssimo presidente Milton, excelentíssimo senhora doutora Camila e excelentíssimo senhor doutor Danilo. Pessoas quem eu peço licença para cumprimentar os demais presentes nessa sessão. Desde já peço desculpas se eu não fizer de maneira devida, pois essa é a minha primeira sustentação. Considerando que o voto de Vossa Excelência compartilha com a sentença, quero verificar se há divergência de voto para, em sequência, fazer o uso da palavra, por gentileza. A senhora vai fazer o uso, então pode falar. Não, ela quer ver se tem divergência. Se tiver, que ela vai fazer. Isso, exato. Assim. Há divergência? Não, estou de acordo, senhor presidente. Da minha parte também não, então proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Seguinte. Número 25, AP 11.374, 50/2015. Presente, doutor Tiago de Oliveira, pela reclamada agravante. 25, AP 11.374. Como vota a doutora Camila? Camila salvou. Conheço o agravo de petição interposto por ACEF S.A. e no mérito nego provimento ao apelo. Custos pela agravante executada no importe de R$ 44,26. Conceda a palavra ao eminente advogado doutor Tiago Campos Mota de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores, senhora, demais julgadores, excelentíssimos senhores serventuários da Justiça, demais colegas aqui presentes, uma boa tarde a todos. Bom, excelências, o recurso em tela se trata de um recurso contra uma decisão que, no nosso entendimento, não observou o respeito ao benefício de ordem na execução e não esgotou as medidas necessárias e exigíveis contra as responsáveis principais, que foram condenadas solidariamente, e, ultrapassando isso, já passou a atingir a execução com relação aos bens da devedora subsidiária, a responsável secundária aqui no caso. No caso em tela, excelências, eu pontuo que existem 8 empresas responsáveis solidariamente, sendo que apenas a recorrente é uma responsável subsidiária no presente caso. Então, temos aí a chance de, primeiramente, tentar se esgotar as formas de execução em 8 empresas diferentes, inclusive com a prerrogativa da desconsideração da personalidade jurídica dessas empresas, para, posteriormente, após esgotadas todas essas tentativas, no caso de infrutíferas, chegar à responsável secundária, que, no caso, é a recorrente. Então, nesse sentido, excelências, pugnamos que devem ser exauridas todas essas formas, bloqueios, tentativas de bloqueio em conta, pesquisas de imóveis, declaração de operações imobiliárias dessas empresas e, principalmente, chegando-se ao caso destas empresas se tratarem de empresas que estão fazendo atos que impeçam as execuções trabalhistas e a satisfação do crédito, que se atinja os bens dos sócios
na forma da desconsideração da personalidade jurídica. Pode ser apresentado também as declarações de imposto de renda das empresas, o que não foi realizado na presente execução até o momento. É indiscutível na Justiça do Trabalho a viabilidade da desconsideração da personalidade jurídica, e eu gostaria de pontuar, Excelências, com relação ao artigo 774 do CPC, que a responsabilidade solidária, as responsáveis solidárias, as devedoras principais, elas devem, inclusive por boa-fé processual e obrigação legal, apresentar bens a serem penhorados. Elas são as responsáveis, elas são as principais devedoras, e em nenhum momento o fizeram nos autos. Isso configura uma má-fé processual, um desacordo com a legislação, o que impõe a necessidade o que impõe, inclusive, a atitude indevida dos sócios e administradores dessas empresas responsáveis, e impõe a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica de forma anterior a se exigir e a constrição de bens da responsável secundária. E, para finalizar, mencionamos aqui a súmula 331 do TST, em que ela dispõe sobre a aplicação desse benefício de ordem. Então, é nesse sentido, Excelência, observando o benefício de ordem, é que pugnamos pela reconsideração do voto da eminente desembargadora relatora para dar provimento ao presente recurso, no sentido de se observar o benefício de ordem e tentar exaurir todas as formas de execução das empresas condenadas de forma principal, as empresas solidárias. Volto a reforçar que são 8 empresas, não se trata de apenas uma empresa da qual não conseguimos, e então, para garantir a execução e o cumprimento da sentença, já vamos diretamente para as outras empresas. E, por fim, eu pontuo que esta execução, no presente caso, tratando em si, aqui já se trata de questão de mérito já julgada, do processo de conhecimento, mas essa execução ela impõe graves riscos à responsável subsidiária que está sendo executada neste momento. E deve-se atentar também às prerrogativas com relação a essa execução para que atenda aí aos princípios legais e ela consiga se manter em sua atividade. Então, é nesse sentido, Excelência, que pugnamos pela reconsideração do voto da eminente relatora e pelo provimento do recurso. Muito obrigado. Eu peço e me concedo vista e determino retirada do processo de pauta. Boa tarde. Seguinte. Sala de sessão. Relator, desembargador Milton. Número 29 da pauta, RO 11.327, 93/2016. Está presente Dr. Caio Gabriel Marcondes, pelo reclamante recorrido. 29, RO 11.327. Com esse recurso ordinário da reclamada, no mérito dou-lhe provimento parcial para determinar a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Pleno do TST no julgamento dos embargos de declaração à arguição de inconstitucionalidade em 20 de março de 2017, segundo a qual o IPCA incide a partir de 25 de março de 2015 e mantém o valor da condenação por compatível, concedendo a palavra ao eminente advogado Caio Gabriel Ferreira Marcondes. Senhor presidente, muito boa tarde. Gostaria só de verificar, Excelência, com o senhor se, na conclusão do voto, de fato se trata do processo apregoado, porque... Só conferir, Excelência, só por cautela aqui. Faz de novo o pregão aí, para o doutor ouvir. 29, RO 11.327, 93/2016. Petrobras, Ricardo Pereira Lima da Silva, as partes. Ok, e agora a conclusão do voto do senhor foi no sentido de aprovimento ao recurso ordinário da reclamada, apenas no aspecto relacionado à
questão do IPCA. Seria Provimento isso? parcial. Ok. Excelência, eu perguntaria se há eventual voto divergente e, caso possível, eu gostaria de fazer, caso haja, eu gostaria de fazer uso da palavra. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado. Boa tarde. Seguinte. Número 20, RO 10.766, 64, 2016. Está presente doutora Juliana Assis Chame, pela reclamante recorrente. 20, RO 10.766. Presidente, nesse caso aqui, uma divergência lançada. O doutor Emílio citou um sobrestamento. Isso. Está de acordo? Mas esse é antigo, doutor. 2017? Ah, é antigo. Não. Mas não, o 394 continua sobre o Estado. 394 continua. Continua. É? O 394 continua sobre o Estado, né? Então, nós vamos retirar o processo de pauta e determinar o sobrestamento. Tá, Joia. Muito obrigada, excelência. Boa tarde. Da modulação. É. Então, 4. Continua sobrestado. Número 8, sumaríssimo 10.203, 28, 2019. Está presente doutora Renata Taveira, pela reclamada recorrente. 8, sumaríssimo 10.203. Conheço o recurso interposto pela reclamada, no mérito nego-lhe provimento e concedo a palavra à eminente advogada doutora Renata de Lima Groppen Taveira. Boa tarde, excelência, desembargadores, demais componentes da mesa. Eu gostaria de saber se tem algum voto divergente e gostaria de fazer alguns questionamentos, se fosse possível. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Pode fazer um pedido de esclarecimento? Não há divergência. Não, mas é só para aprender um pouquinho mesmo. Sim, qual esclarecimento Porque a senhora quer? É um caso muito complexo, né? Dos 500 empregados que foram contratados, só esse que sofreu um acidente antes, que não pôde ter o registro efetivado. O acidente não foi por causa da empresa, não teve nenhum relacionamento com a empresa, e, por causa do E-Social, nós fizemos as contratações com 3 dias de antecedência. Então, ele chegou com um atestado de 2 dias de antecedência. Então, qual seria a atitude da empresa perante isso? Porque eu não vi outra atitude, eu não sei fazer o cancelamento do registro. O fundamento está no voto, a senhora terá acesso quando for publicado, porque não há divergência. Tá, okay. E nós estamos mantendo a decisão de primeiro grau. Tá, ok. Muito obrigada. Boa tarde. Seguinte. Número 16, RO 10.593, 18, 2019. Inscrita a doutora Cristiane Pereira. Ausente. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Sala de sessão, relator, juiz convocado Danilo. Número 10, RO 10.356, 81, 2019. Está presente Dr. Marden Viana, pelo reclamante recorrente. Número 10, RO 10.356. Como vota, doutor Danilo? Conheço os recursos, salvo do pedido do reclamante para isentá-lo do pagamento dos honorários periciais por ausência de interesse, e, no mérito, nego o provimento ao apelo do reclamante e dou provimento parcial ao recurso da reclamada para declarar prescritos os créditos do período anterior a 9 de maio de 2014, inclusive quanto ao FGTS, nos termos do voto. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Marden Drummond Viana. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo doutor Danilo, digníssimo relator, demais juízes que compõem essa turma julgadora e essa douta terceira turma, senhor representante do Ministério Público, senhores serventuários, meus colegas advogados. Eu vou focar aqui a minha manifestação, doutor Danilo e demais julgadores, em relação à questão relativa às horas extras. O reclamante, o Ednardo da Silva Souza, ele era vendedor de produtos de telefonia, inicialmente pela GVT, Global Village Telecom, e, posteriormente,
pela Telefônica, uma vez que a GVT foi incorporada pela Telefônica. A questão relativa às horas extras aqui diz respeito à exceção prevista no artigo 62, inciso 1º da CLT, relacionada à jornada externa do trabalhador. De um lado, o reclamante sustenta que, apesar de sua jornada ser externa, não era impossível para a reclamada estabelecer a jornada de trabalho e, evidentemente, fiscalizar o cumprimento desta jornada de trabalho. E que a exceção prevista no artigo 62, inciso 1º da CLT, deve ficar absolutamente comprovada no curso aí do processo. E, no caso destes autos, a exemplo, inclusive, excelências, de dezenas de outros processos envolvendo aí os vendedores externos da Telefônica, da GVT Telefônica, já julgados por esse tribunal, inclusive por essa douta terceira turma, não existe essa impossibilidade. A CLT, no artigo 62, inciso 1º, estabelece de forma assim, taxativa que se aplica a exceção quando não for possível estabelecer o horário e, consequentemente, fiscalizar esse horário. Aqui, no caso, o primeiro ponto que chama bastante atenção é que o próprio contrato de trabalho, na sua cláusula terceira, estabelecia lá uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, sujeita à escala e à compensação de jornada. E há, inclusive, nos autos, um documento de folhas 26, um acordo para prorrogação de horas de trabalho e compensação de jornada. Está aqui as folhas 26 dos autos, basta a numeração do PDF. Além disso, excelências, na ficha de atualização da carteira de trabalho, veja bem, ficha de atualização de carteira de trabalho, consta na parte superior dessa ficha, que está as folhas 27, um campo lá para descrever a jornada contratual desse trabalho. Ora, além de ser a exigência legal de impossível fixar o horário, a CLT também determina que tenha que ser anotada a exceção na carteira de trabalho. E aqui, pelo contrário, nós vemos o estabelecimento de um acordo de compensação de jornada. Se não bastasse, excelências, as folhas 747, no registro de empregados, consta que todo o esquema de trabalho, com início de horário de entrada, hora de saída, horário de intervalo, tudo isso de forma pormenorizada. Esses documentos jogam data máxima vênia por terra a alegação da empresa de que o reclamante se enquadraria no artigo 62, inciso 1º. Além do mais, eu chamo a atenção de vossas excelências para o seguinte aspecto. Lendo e relendo a defesa da reclamada, eu fiz até questão de, no recurso ordinário, copiar, transcrever esse trecho da defesa da reclamada. A defesa apenas se limita a alegar que a jornada seria externa e, por isso, o trabalhador não seria controlado. Ora, a empresa não esclareceu sequer qual seria a impossibilidade de controle, porque a jornada externa, por si só, não implica em impossibilidade de controle. Qual seria, em que se consubstanciaria essa impossibilidade de controle, notadamente à vista aí do fato de tratar-se de uma empresa de tecnologia que tem acesso aí a todos os mecanismos de controle. Hoje não existe atividade sem controle. A inexistência de controle seria a exceção absoluta e há de ser
comprovada assim, de forma muito robusta e efetiva, o que não aconteceu nesses autos. Demais disso, excelências, eu chamo a atenção dos senhores para a prova oral. A prova oral demonstrou que a empresa estabelecia uma rota, que existia um supervisor. Vejam bem, a prova oral deu notícia da existência de um supervisor para uma média de 8 vendedores, 8 a 10 vendedores. Quando a equipe estava completa, 10 vendedores. Esse supervisor, conforme demonstrado pela prova oral, ele trabalha externamente, usando o veículo próprio. Sabe o que ele faz o dia inteiro? Acompanhar esses vendedores. Ele fica na rua acompanhando. Evidentemente, ele não acompanha o vendedor a jornada inteira. Ele faz uma fiscalização por amostragem. Ele faz uma fiscalização de surpresa, pegando o vendedor na rota, vou aparecer de surpresa na rota para verificar se o vendedor está ou não está na rota. Além disso, excelências, esse supervisor criava um grupo de WhatsApp para os vendedores e ficava em contato intenso o dia inteiro com esses vendedores. Ligava várias vezes, media a produtividade diária. E eu chamo a atenção em relação a essa questão da prova oral, porque esta mesma prova oral, que foi uma prova emprestada, produzida nesses autos, em relação à questão do controle de jornada, ela foi utilizada, doutor Danilo, no processo aqui, ajuizado pela Dalva Moreira de Freitas, que eu estou com o acordo aqui em minhas mãos, caso idêntico, colega de trabalho, se trabalhavam sob as mesmas condições, mesma empresa, quiçá a mesma equipe de trabalho. E as testemunhas foram o Valtencir, que foi ouvido neste processo que nós estamos julgando hoje, e o supervisor Cláudio. E essa terceira turma, quando julgou, analisou o processo da Dalva, eu vou até conferir aqui de quem foi a relatoria, ela confirmou, com base na mesma prova oral, que a reclamante Dalva aqui não se enquadrava na exceção do artigo 62, inciso 1º. Naquela oportunidade, o relator foi o juiz convocado Vitor Salino, substituindo o doutor Milton, e Vossa Excelência, doutor Danilo, eu estou conferindo aqui, participou, substituindo a doutora Emília Facchini, e a presidente, na ocasião, e terceira votante, foi a doutora Camila. Está aqui, o caso é absolutamente idêntico, chama atenção, a prova de testemunhal foi o Valtencir, que foi ouvido aqui como prova emprestada, e o Cláudio. O Cláudio, ele chegou ao ponto de esclarecer que ele, como supervisor, trabalhava de 8 da manhã às 19 horas. Olha, se ele trabalhava de 8 da manhã, é porque a equipe dele trabalhava de 8 da manhã. Ele esclareceu que sempre acompanhava, o supervisor, que sempre acompanhava a equipe quando necessário, media a produtividade diária. Qualquer impossibilidade de controlar. E mais do que isso, em outra oportunidade, essa terceira turma, julgando o caso aqui também de vendedor da Telefônica, o Carlos Alberto Gonçalves, o acórdão 011-778-66 de 2016, da relatoria do doutor Luiz Felipe Bozon, que Vossa Excelência, salvo engano, está substituindo, também confirmou aqui o pagamento das horas extras, exatamente sob o argumento de que o trabalho aí externo, para excluir o pagamento de horas extras, tem que ficar assim, absolutamente demonstrado a impossibilidade de controle, o que não é o caso aí desses autos. Nós podemos, evidentemente, argumentar, cada processo é um processo, mas as condições de trabalho aqui eram exatamente as mesmas, as máximas de experiência, o bom senso indica que uma empresa do porte da Telefônica, ela, evidentemente, ela impõe aos seus trabalhadores aí um mínimo de organização e uma sistemática de trabalho comum. Não teria sentido cada vendedor da Telefônica ter uma dinâmica de trabalho diferente. E esse tribunal, se Vossas Excelências forem fazer uma pesquisa, ele, em quase 100 precedentes aí que nós devemos ter aí,
praticamente todos, a Telefônica foi condenada a pagar horas extras. Eu até ouso dizer, até porque é conhecido a inclinação aí da 9ª turma em relação à análise dessas questões, até na 9ª turma, esses vendedores da Telefônica têm sido contemplados aí com o pagamento das horas extras, exatamente porque não há como se sustentar que seria impossível aí um controle de jornada. Esse controle de jornada existiu na prática e, para finalizar aqui, eu gostaria de ressaltar que a empresa não pode deixar de fazer um controle por conveniência, quando é conveniente para ela, exatamente para quando vier a que se defender, tentar enquadrar o trabalhador nesse artigo 62, inciso 1º. Pelo menos até a época que esse reclamante estava trabalhando, sendo possível ter o cartão de ponto, era obrigação da empresa ter implantado esse cartão de ponto, porque isso é um direito do trabalhador e dever da empresa. Então, com essas considerações, respeitando, evidentemente, o voto de Sua Excelência, eu pediria aí uma nova reflexão acerca aí do caso, para, se for o caso, se Vossa Excelência assim se convencer, sobretudo porque sabemos que Vossa Excelência é um sábio, o sábio não se constrange em voltar atrás quando convencido, evidentemente, do equívoco da posição inicialmente externada. Muito obrigado. Doutor Danilo. Senhor presidente, eu tenho que louvar essa sempre brilhante sustentação do doutor Marden. O meu voto eu vou adiantar, mas eu vou pedir vista para uma melhor análise, porque o doutor Marden citou alguns aspectos que eu quero realmente ter fazer uma reflexão. Mas eu vou adiantar um pouco, que meu voto estava em harmonia com o depoimento pessoal do reclamante, que era muito contundente. Por isso que a prova oral foi colocada em segundo plano. Mas eu quero refletir, as considerações foram oportunas, então eu peço apenas vista para a próxima sessão, senhor presidente. Doutor Marden destacou uma das virtudes de Vossa Excelência, é um sábio. Exatamente. Então fica adiado para a próxima semana. Se sente confortável de vir aqui falar por Vossas Excelências, porque a gente sabe que nós estamos sendo ouvidos e considerados. Muito obrigado aí pela atenção. E aqui nós pautamos pela atenção, pela correção do julgamento. E especialmente nós ouvimos o calor da discussão vindo da tribuna. Porque eu até tenho para mim, isso é um ditado popular, que os injustiçados são os que mais gritam, porque efetivamente se sentem na alma. Então fica adiado para a próxima semana. Um abraço para todos, muito obrigado. Igualmente. Número 35, R11 1422, 92/2016. Está presente doutora Alessandra Veras, pelo reclamado recorrente, 35 RO11 422. Como vota, doutor Danilo? Eu conheço os recursos, em parte o do reclamante, e no mérito, nos termos da fundamentação, eu nego provimento ao apelo obreiro, dou parcial provimento ao apelo patronal para afastar as condenações ao pagamento de horas extras e reflexos pela participação do reclamante em campanhas publicitárias e pela violação do intervalo previsto no artigo 384 da CLT. Eu consto que estão prejudicados alguns aspectos em virtude da inversão do ônus da sucumbência, porque, neste caso, a ação foi julgada totalmente improcedente e com custas pelo reclamante no importe de R$ 1.000, calculado sobre o valor atribuído da causa pelo autor. Como voto, senhor presidente? Conceda a palavra à eminente advogada Alessandra Siqueira de Almeida Veras. Boa tarde a todos. Eu gostaria de verificar se há voto divergente. Há divergência? Não. De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Tá, obrigada a todos e boa tarde. Seguinte. Sala de sessão. Relator, juiz convocado, Delane. Número 25, RO 11.013, 47/2018. Inscrito, doutor Gustavo Linhares. Ausente. Há divergência? De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Número 10, RO 10.421, 93/2016. Presente, doutor Marcos Oliveira, pela reclamada recorrente. 10, RO 10.421.
Como vota, doutor Delany? Senhor presidente, conhecendo dos recursos, no mérito, negando-lhes provimento. Conceda a palavra ao eminente advogado doutor Marcos Castro Batista de Oliveira. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, eu poderia aguardar eventual voto divergente. Há divergência? De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde a todos, muito obrigado. 39, R11.654, 58, 2017. Presente, doutor Rodrigo Vilela, pela reclamada recorrente. 39, R11.654. Como vota, doutor Delany? Senhor presidente, conhecendo o recurso interposto, rejeitando a preliminar de nulidade por valoração da prova em indeferimento da contradita, no mérito, negando-lhe provimento. Conceda a palavra ao eminente advogado doutor Rodrigo Castro Vilela. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores, julgadores. Trata-se de um recurso ordinário contra uma sentença de parcial procedência, numa ação de gestor de relações imobiliárias, um vendedor de imóveis, que a sentença reconheceu a existência de verbas rescisórias e condenou o recorrente ao pagamento de horas extras. Contudo, deixou a decisão de se atentar à integralidade das provas produzidas nos autos, que, analisadas em conjunto, levam à conclusão pela caracterização da jornada externa, o que tornaria incompatível a condenação em horas extras deferida pelo juiz de origem. A própria natureza da prestação laboral, nesse caso, um gerente de relações imobiliárias, vendedor de imóveis, que a natureza do labor externo é inerente ao labor praticado, caracterizado por visitas diárias a empreendimentos e estandes de vendas em toda a região metropolitana, o que restou caracterizado nos vários depoimentos colhidos nos autos, levam a crer da aplicabilidade do artigo 62, inciso 1º, a exceção prevista na CLT para a incompatibilidade da condenação com a hora extra. Alguns trechos do depoimento da própria reclamante, hora recorrida, acho importante destacar aqui. Ela confessou que realizava visita para vendas de imóveis, que realizava visitas nos estandes e empreendimentos, que praticava em todos os dias, que praticamente em todos os dias fazia visitas aos empreendimentos. A testemunha, ouvida a rogo da reclamante, no mesmo sentido, afirmou que saía para realizar visitas externas todos os dias, que não havia controle de jornada por parte da reclamada. Assim, excelência, resta claro para a recorrente a impossibilidade de manter controle de jornada praticada por vendedor de imóveis que, pela natureza da profissão, tem que manter constante deslocamento entre os mais diversos empreendimentos que oferta a seus clientes, o que atrai a aplicabilidade prevista no artigo 62, inciso 1º da CLT, devendo ser reformada a sentença, data vênia, especialmente nesse ponto, para afastar a condenação em horas extras e ainda para que seja fixada a correção monetária pela TR, conforme determina a CLT. É o que peço. Doutor Delany. Senhor presidente, aqui, em relação a essa questão, até a princípio, normalmente, eu considero que corretor de imóveis não tem mesmo controle de jornada, mas, nesse caso, o que se verificou dos autos é que havia, sim, um controle feito pela reclamada, lembrando que trabalho externo não é significado de não controle, de impossibilidade de controle. Ele pode ser realizado ou não, eventualmente acontece. E aqui, dentro do princípio da valoração da prova, eu acho que o juiz andou bem. Eu vou citar aqui um depoimento de uma testemunha, a Fernanda Pereira da Silva, que trabalhou junto com a reclamante no mesmo local, tinha cartão de ponto manual e a própria depoente quem anotava os seus horários. Ela declara aqui que trabalhava de 8 às 20, aos sábados de 8 às 17, 2 domingos ao mês,
e afirma que o gerente da equipe controlava os seus horários, que a depoente saía para realizar visitas externas todos os dias, que o controle da jornada pelo gerente era feito por WhatsApp, telefone, e-mail, que acontecia da recepção e registrar os seus horários. A mesma situação acontecia com a reclamante. Então, a análise da prova, e tendo em vista o princípio da imediatidade, foi efetivamente bem realizada, e eu não tenho como alterar o raciocínio desenvolvido pelo meritíssimo juiz de piso. Portanto, estou mantendo meu voto nesse sentido. Integralmente de acordo com o eminente relator, como bem explicitado, no voto e agora. Como vota, doutor Danilo? De acordo. Então, assim, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigado. Número 15, RO 10.639, 96/2018. Está presente o doutor Regilson Silva, pelo reclamante recorrente, 15 RO 10.639. Com voto, doutor Delane. Estou conhecendo os recursos interpostos, no mérito dando provimento parcial ao recurso da reclamada para revogar o benefício da gratuidade judiciária ao reclamante, excluir a condenação ao pagamento das férias do período aquisitivo de 2014 a 2015, de forma simples, acrescida de 1/3 e reflexo em FGTS mais 50%. Estou dando provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar que o pagamento das férias do período aquisitivo 2015-2016 se dará de forma simples em relação ao abono pecuniário e terço de férias e em dobro em relação aos demais dias que foram objeto de labor, conforme se apurar em liquidação. Também condenar a reclamada ao pagamento da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, e determinar a incidência do adicional convencional sobre as horas suprimidas do intervalo interjornada na forma da fundamentação, limitada à validade das normas coletivas, e o adicional legal para as horas do período restante na forma já determinada em sentença. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Regilson Rodrigues da Silva. Boa tarde a todos. Peço vênia para cumprimentar todos na presença de Vossa Excelência. Até para a condução da sustentação, Excelência, indago quanto à possibilidade de alguma divergência? Há divergência? Não. Estou de acordo, integralmente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado, boa tarde. Seguinte. Processo que está na outra sala de sessão do doutor Delane, na sala 2, AP 10.434, 10/2018. Doutor Alex está presente para assistir. Processo AP 10.434. Está na sala 2. Senhor presidente. Doutor Delane. Com voto, doutor Delane. Perfeito. Eu vou ler a conclusão, mas isso aqui já entrou na pauta da semana anterior e houve concordância. Eu aderi à divergência. Sim. Então, acho que a questão já está solucionada, mas, enfim, estou conhecendo o agravo de petição interposto por Ramon Gomes Rocha e por Pedro Ribeiro Domingues, no mérito dando provimento para revogar a restrição gravada sobre o bem, imóvel rural fazenda, córrego do Mamão, o restituindo na posse dos embargantes. Revogar a decisão que determinou o registro de penhora na matrícula do mesmo imóvel rural e a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis de Timóteo, Minas Gerais, com tal finalidade. Conceder aos agravantes os benefícios da justiça gratuita e condenar os embargados ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese 5% sobre o valor da causa. Como voto? Com voto da doutora Camila? Integralmente de acordo. Doutor Danilo? Integralmente de acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Tem algum adiado? Agora tem inscrições feitas na sala de sessão. Na sala do relator desconvocado Danilo, é o 20 da pauta, RO 10.957, 54/2018. Está presente o doutor Rafael Fonseca, pelo recorrido. Número 20, RO 10.957. Quem que é o relator? Quem que é o relator? Sou eu. Com voto, doutor Danilo. Senhor presidente, eu conheço o recurso interposto pelo reclamante, no mérito, acolha
preliminar de nulidade da sentença determinando a realização de perícia por especialista em rancenologia ou infectologia, proferindo-se um novo julgamento como se entender de direito. Senhor presidente, eu quero esclarecer esse aspecto aqui, porque o desembargador Bozon, que eu tenho a honra de substituir, ele monocraticamente tinha determinado a conversão desse julgamento em diligência para a realização de nova perícia, que a perícia de primeiro grau criava uma série de dúvidas como o reclamante tinha contraído a hanseníase. Questões temporais, e como o perito não era especialista na primeira instância, ele teria determinado essa perícia aqui, conduzido pelo próprio gabinete. Ao não encontrarmos um perito para realizar esse trabalho, que a perita indicada informou que não realizaria, o processo foi concluído e eu, analisando melhor, entendi que o razoável, até para atender a possibilidade do duplo grau de jurisdição, seria anular, com base no provimento, na postulação do reclamante, anular a sentença, determinar o retorno à origem para nova perícia, aí sim, por um infectologista, para termos uma noção clara de como o autor contraiu essa doença, porque há uma prova inequívoca que ele fez entrevistas lá naquela comunidade que é extremamente conhecida aqui em Betim, que tem essa situação. Então, é a minha proposta de voto, senhor presidente. Quem que é o advogado? Doutor Rafael Fonseca. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Rafael Fonseca. Agradeço, senhor presidente, pela palavra e inicio cumprimentando o excelentíssimo senhor desembargador relator, ao qual peço vênia para saudar os demais ilustres membros dessa colenda Câmara, juntamente com colegas advogados, auxiliares da Justiça e demais presentes. Gostaria, excelências, igualmente, de fazer um primeiro registro que, sem embargos do natural interesse acadêmico e profissional que possuo com esse caso, tenho também um interesse de ordem pessoal, que remonta nos idos de 1940, quando tive um tio meu que foi acometido pela doença e se mudou para a colônia Isabel, de modo que sei bem a pecha que à época existia sobre a doença. Feitas essas primeiras considerações, excelências, e de forma extremamente breve, o reclamante foi contratado pela reclamada em 2006. Em 2014, já na função de auxiliar de operador de câmera, realizou uma reportagem na Vila Isabel, na companhia de uma equipe composta por 4 pessoas. Lá, permanecendo 1 hora, realizando a matéria, voltaram para a emissora. Ocorre, excelências, que cerca de 3 anos depois, em 2017, o reclamante foi diagnosticado com a hanseníase no estado mais avançado da doença, denominada hanseníase vishmoniosa. Perdão pelo conceito técnico, pela imprecisão técnica. De modo, excelências, que automaticamente ingressou com a reclamatória trabalhista contra a reclamada, pedindo, entre outros assuntos afetos à supressão de intervalo e outros consectários, reconhecimento da doença ocupacional e condenação em danos morais. Esses são os fatos, essa é a baliza da lide. Dessa forma, excelência, há de se verificar nos autos que a discussão relativa à realização da reportagem e o diagnóstico de 2017 são fatos incontroversos. Disso a reclamada não se insurgiu. O que faltava, o que restava ao reclamante demonstrar era basicamente um nexo causal entre a reportagem de 2014 e o aparecimento da doença em 2017. E foi isso que foi feito. A ilustre jogadora monocrática nomeou a perita, as partes anuíram com a designação, indicaram assistentes técnicos, elaboraram quesitos, marcou-se a perícia. A perícia foi realizada em fevereiro de 2019 e a senhora perita, que é especialista em medicina do trabalho, utilizou como material de referência, além de toda a bibliografia sobre a matéria e além de toda a documentação acostada na inicial, a entrevista presencial. Ocorre que, por surpresa da reclamante, a conclusão da perita foi abissalmente contrária à sua pretensão. Disse a perita, e peço vênia para citar,
que, confrontando o estado da arte com a situação atual, que no caso em questão, em 2017, o autor foi diagnosticado com hanseníase viste-bulhosa, manifestação clínica avançada da doença. Para alcançar tal estágio, o autor já havia passado pelo período de incubação, de 2 a 7 anos, e pela fase inicial intermediária, que varia de 3 a 5, o que significa que o autor já era portador da doença há, no mínimo, 5 anos. Deve-se anotar, Excelência, que os 5 anos seria no pior dos cenários, seria na evolução mais progressiva e acentuada da doença. Ocorre que, como é usual em casos onde a perícia é desfavorável à pretensão do obreiro, a reclamante passou a voltar todas as suas armas não contra a perícia, mas contra a perita. Primeiramente, alegou que não seria especialista em nada, simplesmente pelo fato de não haver, na atualização, no registro, na atualização no órgão de classe, a informação da especialidade. Porém, deve-se chamar a atenção que nos conhecimentos prestados pela senhora perita, ela deixou clara a sua formação. Especializada em perícia médica pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, pela Fundação Unimed, especialização em Medicina do Trabalho pela FUNORTE, pós-graduada em Valoração do Dano Corporal pela Universidade de Coimbra, pós-graduada em Psiquiatria pela FUNORTE, pós-graduada em Ortopedia Pericial. Assim, é certo que a não atualização no órgão de classe não retira a especialização. Convenhamos, Excelências. São poucos os advogados, inclusive os magistrados, que mantêm atualizadas suas informações. Tal fato não retira suas qualificações. Desta forma, meu argumento é um sofisma e, como tal, deve ser assim considerado e sobreposto. Outro ponto levantado pela reclamante para tentar desconstituir a perícia seria que, segundo seu entendimento, em casos tais, o nexo causal não poderia ser verificado de uma forma precisa, mas sim pela probabilidade de sua existência, a condição lógica, o nexo causal, a conexão entre a ação e o resultado. Porém, mais uma vez, tais argumentos militam contra a reclamante, pois foi justamente isso que foi empreendido pela perita, confrontando o estágio atual da doença com a suposta contração em 2014, assim se pronunciou. Não existe adequação temporal entre a transmissão da doença e a manifestação clínica evidenciada no autor. Os elementos médicos não permitem admitir o nexo causal entre o quadro apresentado e as atividades laborativas desenvolvidas pelo mesmo na empresa R. Como se vê, tal conclusão não se baseou em estimativas matemáticas em contas exatas, mas na probabilidade, melhor, na improbabilidade lógica temporal de ter ocorrido a contração, como alegado pelo reclamante. A par disso, Excelência, e ainda estando em mares de suposição, supondo-se que o reclamante tenha de fato contraído a doença na reportagem que realizou em 2014, deve-se indagar por que os outros 3 componentes da reportagem, o operador de câmera, a repórter e o motorista, não contraíram a doença. Até porque, supondo, do pior dos quadros, de que, de fato, havia um vetor espirrando e cuspindo alto, porque a hanseníase contrai-se dessa forma. Por que, então, o restante da equipe não contraiu, sendo que a repórter, que foi quem entrevistou as pessoas, estava grávida, inclusive, com imunidade reduzida? Não houve. Portanto, a reclamada entende que não houve contato nessa fase. Sobre isso, a perita também se manifestou. Outro ponto importante no estudo nexo causal é que, ainda que houvesse um suposto doente na forma transmissora, chamado multibacelar, que não se encontra em tratamento, as atividades do autor como auxiliar de operador de câmera não envolviam a convivência muito próxima e prolongada com contato com gotículas de saliva ou secreções do nariz, necessárias para a transmissão da doença. Mais que isso, Excelência, já partindo para a conclusão, cabe anotar que a senhora perita deixou consignado que o contágio, a epistemologia da doença acontece no dia a dia, seja no ônibus, no meio familiar, no trabalho, na vida social, concluindo assim que o estágio evolutivo da lesão do reclamante não permite afirmar o nexo. Assim, e com base na prova contundente produzida, é que a ilustre julgadora julgou improcedente esse ponto. E esta perícia, pensamos que deve se manter, pois o inconformismo de acordo com a prova pericial não descredita nem desqualifica a conclusão técnica. Para finalizar,
É, de fato, uma lástima o reclamante ter contraído essa doença. Mas mais lastimável será, ou seria, esse tribunal relegar a toda uma comunidade à pecha de leprosos, afirmando ainda que, deixando implícito que todos que lá residem são vetores da doença. E mais que isso, criar-se o perigoso precedente, a perigosa presunção de que todo e qualquer obreiro que pontualmente vá prestar algum serviço, seja porteiro, auxiliar de câmera, vigilante, for na Colônia Isabel, irá contrair a doença. Essa associação é perniciosa e somente alimenta a mácula, o estigma milenar sobre a doença. Estigma esse que não mais existe. A medicina muito evoluiu, como também deixou registrada a senhora perita, e peço apenas para ler essa última transcrição e concluir. É importante ressaltar que o tratamento da hanseníase é eficaz e cura. Após a primeira dose, não há mais risco de transmissão. A Casa de Santas de Saúde Santa Isabel, local alegado como fonte do contágio, foi inaugurada em 1931 com o objetivo de isolar pessoas com a doença de lepra. E hoje todos os moradores estão curados. Portanto, não são fontes de transmissão da doença. Alguns têm apenas sequelas. Mas como não tem para onde ir, continuam ali. O Hospital Santa Isabel, na colônia, que antes era específico para a hanseníase, funciona hoje como ponto de atendimento generalizado. Recebe pacientes de todas as regiões de Betim, que ali comparecem em busca de uma consulta emergencial. Tendo em vista essas considerações e abrindo mão de pontuar os outros pontos paralelos a esse ponto, é que se requer que conheça-se, mas não se proveja o agravo, mantendo-se incólume a perícia contundente dos autos. Muito obrigado. Doutor Danilo? Já fiz a exposição. Aqui é uma questão, eu entendo realmente como exposto da tribuna, o advogado merece toda a consideração, a brilhante exposição. A questão aqui é de uma especialidade tamanha e de uma gravidade tamanha que a segurança, eu acho que é totalmente necessária. Por isso que eu até coloco no voto que, apesar de não ser necessária, em regra geral, a especialização do perito na área da medicina correspondente, a hipótese dos autos guarda especificidades que recomendam avaliação por um especialista. Então, eu acho que isso é necessário, porque há um conflito entre esse período de incubação e o período do diagnóstico da doença, e mesmo que o perito tenha toda essa qualificação, que, como exposto da tribuna, um perito especialista nessa área poderia nos dar uma segurança para um provimento. Então, eu mantenho minha proposta de voto, senhor presidente. A nulidade que se argue contra a sentença é o indeferimento da juntada de um vídeo. Eu vou me conceder vista para apreciar melhor essa questão. E fica retirado de pauta. Agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Agora, inscrições feitas na sala de sessão. Relator, juiz convocado Delane. Processo número 17, RO 10.755-28/2018. Está presente o doutor Bruno Lemos, pelo terceiro interessado. 17, RO 10.755. Comporta a doutora Delane? Inicialmente, estou indeferindo o pedido formulado pela OAB por meio da petição ID número tal. Conhecendo dos recursos, rejeitando a preliminar de nulidade por cesseamento de defesa, suscitada pela recorrente Ariane dos Reis Lima, e no mérito dando provimento ao apelo do segundo reclamado para excluir da condenação a responsabilidade subsidiária que lhe foi imputada, julgando a ação improcedente em relação ao mesmo, e também dando provimento ao recurso da terceira interessada para excluir da condenação a multa por litigância de má-fé aplicada à advogada ora recorrente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Bruno Lemos. Luz presidente, boa tarde, demais desembargadores. Eu gostaria de verificar eventual divergência. Há divergência? De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Seguinte. Número 9, RO 10.383-41/2019. Está presente o doutor Luca Melo,
pela reclamada. 9 RO 10383. É só para assistir. Quem que é o relator? Doutor Delane. Com voto, doutor Delane. Um minutinho só, senhor presidente. Estou conhecendo o recurso ordinário e, no mérito, dando provimento parcial para, julgando a ação improcedente, excluir a condenação da reclamada ao pagamento de horas extras acima da 8ª diária e 44ª semanal, horas extras intervalares e reflexo, bem como honorários advocatícios. A divergência? De acordo. De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Terminaram as inscrições, não há inscrição nos processos físicos. Então, proclamo o resultado dos processos. Aliás, antes eu perguntar a divergência em relação de acordo. aos processos De acordo. físicos. De acordo. Então, proclamo o resultado dos processos físicos. Agora, então, vamos à apreciação dos recursos que estão na pauta da doutora Camila. Presidente, eu não tenho divergência em nenhum deles. A única que tinha foi retirada. A única que tinha já foi retirada. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui de última hora. Não vi. Estou de acordo. Proclamo o resultado. Agora os meus. Sem divergência, senhor presidente. Não vi nenhuma divergência. Também não. Então, proclamo o resultado. Agora os do doutor Danilo. Também não tenho divergência, não. Também não. Não, é do doutor Danilo. Eu também não. não. Eu não voto. Eu também não. Proclamo o resultado. Agora os do doutor Delane. Eu voto apenas no 37. Como terceiro votante, estou de acordo. Eu estou de acordo com os demais, senhor presidente. Então, proclamo o resultado. Tem embargo declaratório de efeito modificativo? Eu tenho no PJE. Não no PJE?